Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Aqui é legal que a gente fica olhando assim, né, cara? Mas que honra estar aqui nessa noite. Eu agradeço ao pastor Rafael, a pastora Thaís, né? Amém. Tive o prazer de conhecer. Pastor Wagner, pastor Tiago, né? Pastor Rafael é um amigo de, não vou falar muitos anos, que vai falar que a gente está mais, né, bem velhos, né? Não, mais de alguns anos, né? Estudamos juntos e com a graça de Deus tomamos, né, a direção correta, após quebrar muito a cara, né, no mundo, mas Deus nos conduziu a fazer a vontade dele e eu fui embora para Belo Horizonte e Deus achou graça onde ninguém achou e me levou para o ministério, né? E nós estamos aí, fazendo a vontade do Senhor, né? E fiquei alguns anos em Belo Horizonte. E há 6 anos atrás eu fui pregar no pastor Wagner. E com uma brincadeira saí de lá quase casado, né? Me apresentou uma amiga. E eu achei graça aos olhos dela. E casei. E hoje, né? Sou casado com a pastora Érica, a parte que faltava da minha vida. Tenho um filho, Joaquim, de 4 anos, e ela não está presente porque ela foi substituir o pastor Wagner. Ou seja, ele falou assim: eu vou com você, mas você deixa sua esposa pregando na minha igreja. Aí ela ficou pregando em Jabuticabal. Amém? Mas vamos direto para a palavra. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Se quiser apagar a luz, pode apagar, que é melhor. Pode? É melhor, né? É gostoso pegar com a luz apagada. Vocês que sabem, eu estou, né, eu falando, vocês podem ficar, né? Eu vou lá na igreja, eu peço, e aí, ficou bom demais. Lá na igreja eu peço para apagar, que é mais gostoso, né? Dá um clima mais tranquilo, né? Amém? Feche os teus olhos por um instante. Eu vou te falar uma coisa, eu quero que você guarde do tempo durante essa mensagem. Talvez você criou uma expectativa esperando um pastor de fora vir pregar. E criou dentro de você uma expectativa muito grande. Nesse careca barbudo. Mas eu vou pedir agora para você tirar essa expectativa de mim. E você abrir o teu coração para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar. E quando você cria uma expectativa no homem, você só recebe aquilo que o homem tem para você. Mas o homem, ele é limitado. O homem, ele faz até um certo ponto. E se você depositar a sua expectativa nele, você vai receber só aquilo que ele tem. Mas se você esquecer do homem, e você abrir o coração e falar: Senhor, através dele, faça na minha vida a tua vontade. E você depositar a sua expectativa em Cristo, você vai sair daqui com tudo aquilo que você precisa. Com tudo aquilo que você veio receber. Então agora se esquece do homem que está no altar. E começa a ver o Espírito Santo de Deus agindo sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu entrego nas tuas mãos. Que eu não venha falar aquilo que eu acho bonito, ou querer causar uma boa impressão com palavras bonitas, ou palavras à base da teologia, mas que eu venha fazer, Pai, aquilo que é necessário, aquilo que vai tocar no coração dessas pessoas, aquilo que vai plantar semente, eles vão sair daqui alimentados, desejando a te buscar, a te servir e a confiar ainda mais na tua presença. Repreenda todo o mal. Tudo aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos e mandamos embora em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Abra sua Bíblia no Salmos 23. Amém? Eu esqueci de falar, hoje eu estou pastoreando em uma cidade chamada Lagoa da Prata, a 420 quilômetros de Jabuticabal. Há 2 anos, Deus nos enviou para essa missão. Eu falo missão porque Deus nos mandou para a Lagoa da Prata no início da pandemia.
Então eu comecei a pastorear uma igreja sem conhecer os membros, porque a igreja estava fechada. Então os primeiros 4 meses eu não sabia quem eram os membros da igreja. Eu era pastor de uma igreja e não conhecia ninguém. Mas Deus foi trabalhando e está nos honrando lá para a glória do nome dele. Amém? Salmos 23. Quem achou diz amém. É fácil, né? Todo mundo conhece, já decorado, né? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Pode se assentar. Irmãos, esses salmos, ele é conhecido, e por muitos anos, durante esse tempo na palavra de Deus, à frente da obra, nós pastores somos convidados, né, a fazer visitas nas casas, comércio, empresas. E por muito tempo eu ia visitar as empresas, comércios na cidade, casas de membros. E uma grande parte desses locais eu chegava e eu me deparava com a Bíblia aberta no Salmos 23. Às vezes numa loja, chegava numa loja e me deparava no cantinho da mesa ou numa bancadinha, a Bíblia aberta com o Salmos 23. E algumas vezes também a gente via um pergaminho na parede. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa foto é fake, viu que aqui tinha cabelo. Essa foto aí me mexeu nela. Um pergaminho lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que quando a gente ia conversar com as pessoas, estava faltando tudo. Estava faltando o dinheiro, estava faltando a paz, estava faltando saúde, estava faltando cliente na loja, estava faltando contratos na empresa. Isso começou a me chamar a atenção. Falei, puxa, mas que Deus que é esse que nós falamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando eu vou olhar para a minha realidade, tudo está faltando. Aí um dia eu cismei. Falei, não é possível esse negócio acontecer. Eu coloquei o joelho no chão e falei para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me revela a profundidade desses salmos. Porque não é possível que está na Bíblia e não se cumpre. Então eu quero que o Senhor me mostre o que tem de segredo, de interessante nesses Salmos 23, para que haja um despertar da minha vida e na vida das pessoas. E eu comecei a orar. E o Espírito Santo de Deus começou a trazer na minha mente o que o salmista estava dizendo dentro dos Salmos 23. Tem como pôr aqui a Bíblia? Tem não? Se não tiver, não tem problema não. Não, tranquilo. Presta atenção. O salmista começa narrando os salmos. Ele começa a mostrar para Deus, falando para Deus, o que Deus era para ele. Ele olha para os céus e fala, olha, o Senhor é o meu pastor. Nada o Senhor vai deixar faltar na minha vida.
Ele olhava e falava assim: olha, o Senhor é aquele que me guia. O Senhor é aquele que traz refrigério sobre a minha alma. O Senhor é aquele que protege o meu caminho. O Senhor é aquele que não me deixa pisar no laço do passarinheiro. Ele começa a falar, pastores: Deus, o Senhor é tudo na minha vida. Mas o interessante é que quando chega no versículo 4, ele muda a conversa. Ele já começa a falar diferente. Ele já não fala mais o que Deus representava para ele, o que Deus era para ele. Mas ele começa a mostrar para Deus o que ele era também para Deus. O que Deus poderia esperar dele no momento difícil. Olha o que o salmista disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque mesmo lá eu sei que o Senhor está comigo. Você vai entender isso aqui, calma, tranquilo. Tranquilo. O que é o vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte era um local que havia uma pedra muito grande e fazia sombra o dia todo. Então os soldados que passavam feridos, sangrando, machucados, encontravam essa sombra e eles escoravam nela, ficavam ali. Só que a maioria deles morriam ali. Não saíam mais desse vale, pastores. Então, como muitos morriam naquele vale, colocou o nome do vale da sombra da morte, porque passa e muitos morrem nesse local. Aí Deus começou a falar comigo: quantas pessoas nos momentos difíceis morrem espiritualmente? Tem morrido. Porque, irmãos, uma coisa é você falar que Deus é bom quando tudo está legal na tua vida. Uma coisa é falar que o Senhor é o pastor quando o bolso está cheio de dinheiro, pastor Rafael. Uma coisa é falar que Deus é bom quando as notícias do dia são agradáveis. Uma coisa é falar que Deus é bom quando o seu caminho está tranquilo. Uma coisa é falar que Deus é bom quando tudo está favorecendo a você. Mas e quando o dia seu é mau? E quando você está enfrentando luta? Quando a notícia não é boa? Quando a enfermidade bate? Quando acontece um acidente? O que Deus é para você? O que Deus é para você? Ah, Senhor, está tão difícil. O salmista estava dizendo o seguinte: o Senhor é tudo para mim. Mas esse tudo que o Senhor é para mim não é só nas coisas boas. Mas o Senhor é tudo para mim também quando eu estiver no vale da sombra da morte. O salmista estava dizendo assim: ainda que eu esteja passando por problema. Porque hoje acontece o seguinte: quando acontece problema, pastor Rafael, fulano, por que você não foi na igreja? Ah, pastor, não estava bem não. Fulano, por que você não foi na igreja? Ah, pastor, estava com dor. Ah, pastor, meu dia não foi bom hoje não. Eu não fui na igreja não, porque eu não estou legal. Mas espera aí, então quando as notícias são boas, eu vou na igreja, eu bato palma, eu canto: Deus é bom, Deus é legal, Deus é justo. Ah, louvado seja Deus, eu oro em línguas, eu entro no mistério. Ah, mas quando eu estou passando pelo deserto, ah, eu não vou na igreja não. Oh, espera aí, esse Deus... Que Deus que é esse? Que Deus que é esse? A igreja precisa entender. A igreja precisa entender que a confiança, ela é em todos os momentos. Que eu preciso acreditar em Deus, pastor. Eu preciso entender que ainda que eu estou passando pela dificuldade, Deus está comigo ali. Porque dizer que é bom quando a mesa está farta, é fácil. Mas e quando não tem nada na mesa, você olhar e falar assim: eu sei que está difícil, mas Deus está aqui comigo.
Isso é confiar em Deus. Davi estava dizendo, o salmista estava dizendo assim: eu confio no Senhor até quando o dia for ruim. Eu confio no Senhor até quando as lutas se levantar. Eu continuo acreditando que o Senhor está comigo. Porque, meu irmão, Deus não te abandona em momento algum da tua vida. Só que nós abandonamos Ele dependendo da situação que estamos. Vou contar para você uma coisa. O meu filho está com 4 anos de idade. Quando ele estava com 1 ano e 3 meses, eu me preparando para ir para a igreja, num domingo, o pastor Wagner sabe disso, me preparando para ir para a igreja, ele começou a fazer vômito. Minha esposa falou: amor, o Joaquim não está bem. Eu falei: calma, vamos para o culto. Ela falou: amor, não dá para esperar, ele está vomitando muito. Então você vai para o hospital, eu vou para a igreja. Nós somos 2. Resolvemos 2 problemas. Não precisa de nós 2. Primeiro que eu não sou médico, não vai adiantar nada eu ficar no hospital. Leva você. Peguei o carro, deixar na porta da UPA. E fui para a igreja pregar. Acabou o culto. Fui para o hospital. Dali para frente começou as notícias ruins. Febre 40, 40, 40, 39, 40, 39, 40. Segunda pela manhã, transfere para outro hospital, porque o caso dele é grave. Leva para o hospital. Isola ele num quarto, longe de todo mundo, ninguém podia entrar. O menino parecia um sapo boi de inchado que ficou. As mãos toda roxa, os pés todo roxo. O corpo começou a estourar ferida no corpo dele. E ele inchando, e o olho dele quase não abria mais. Quarta-feira de manhã, o médico chama eu e a minha esposa do lado. E fala para nós o seguinte: na situação que ele está, nós vamos ter que amputar os pés e as mãos dele. Irmãos, quem é pai, levanta a mão. Você imagina um médico falar que tem que fazer isso com o teu filho? Minha esposa desesperada, veio tanto sofrimento, o pastor Wagner conhece mais do que eu. E de repente um momento desse. E a febre de domingo à noite até na quarta não baixava de jeito nenhum. E só notícia ruim. Aí chega na quarta-feira, 7 médicos em volta do menino. E não sabia o que tinha, exame de sangue, urina, fezes, tudo que tipo de exame. E nada, dava diagnóstico nenhum do que o moleque tinha. E os médicos querendo amputar as mãos e os pés. Era quarta-feira. Eu tinha culto na minha igreja. Eu ia começar uma campanha. E o primeiro tema da campanha: cura divina. Eu tinha 4 auxiliares. E eles começaram a me ligar: pastor, fica tranquilo porque nós vamos fazer o culto para o senhor. Eu falei: não, eu vou para a igreja. Cheguei no médico e falei assim: até a hora do culto, ninguém faz nada no meu filho. O médico olhou para mim e falou assim: pai, se não fizer vai agravar. Eu falei assim: não faça. Ninguém põe a mão nele. Se pôr. Eu sou meio doido. Eu sou meio esquisito. Eu falei: se pôr, eu taco fogo e quebro esse hospital. Eu taco fogo nesse negócio aqui. Fiquei no hospital. Quando deu 5 horas da tarde, eu entrei no carro para ir para casa. Entrei dentro do meu carro, morava em Contagem. Eu entrei dentro do meu carro. E comecei para casa, peguei uma avenida em Contagem muito conhecida, chama João César de Oliveira. E estou descendo ela, o trânsito, garrado. E eu naquele trânsito, fechei os vidros, liguei o ar e comecei a chorar. Eu falei para Deus assim, falei: Senhor, eu tinha um sonho de casar e ter uma família, o Senhor me deu esse sonho. Uma esposa e um filho. Eu tinha um sonho de ser pai, o Senhor me deu. Hoje meu filho está num leito, num hospital, desenganado, isolado.
Eu quero deixar claro para o senhor uma coisa. Se o senhor quiser matar meu filho, o senhor pode o matar porque ele é teu. Se o senhor achar que tem que levar meu filho, o senhor pode levar, porque ele não é meu, ele é teu. Mas eu quero deixar claro para o senhor uma coisa. Ainda que meu filho morra, eu vou continuar subindo no altar, pregando que o senhor cura, que o senhor restaura e que o senhor liberta vidas. Eu não vou calar minha boca para o Senhor. Eu vou continuar acreditando no teu poder e na tua presença. E fui para a igreja. Subi no altar e comecei a orar e pôr a mão no povo ministrando cura. Quando eu termino o culto, eu desço do altar. Meu celular toca. Minha esposa. Falei, fala, amor. Disse, amor, preciso te falar uma coisa. Eu falei assim, pode falar. Eu já estou preparado. A febre do Joaquim acabou. Os pés e as mãos voltou tudo normal. Não, presta atenção. Ele está perfeito, ele desinchou. Ele está perfeito. Ele está perfeito. A médica entrou aqui, olhou e falou assim, o que aconteceu aqui? Há 1 hora, 2 horas atrás, esse menino estava parecendo um sapo, boi inchado, as mãos roxas. E não tem 2 horas que eu passei aqui, que eu estou olhando esse menino, não tem nada. Outro dia eu voltei lá no hospital, a médica veio falar comigo sobre ele. Eu olhei para ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito em algo muito melhor do que você. Não desfazendo da sua profissão, porque eu acredito no médico. Mas eu quero dizer para a senhora uma coisa, que eu confio em Deus. Sabe o que ela falou para mim? Sabe o que a médica falou para mim? Há 12 anos atrás, eu perdi uma filha igual ao seu filho. Tudo que teu filho sentiu, a minha filha passou. E eu, médica, não soube o que fazer. E eu sepultei a minha filha. Se eu conhecesse esse Deus que você está falando, hoje eu estava com a minha filha nos braços. Sabe o que eu estou dizendo isso para você? Porque você precisa acreditar no Deus que você fala, no Deus que você aplaude, no Deus que você glorifica. A sua confiança é independente da circunstância que você está. Se a notícia é boa, Deus é bom. Se a notícia é ruim, acredita que Deus é bom, porque Deus não perde uma batalha, Deus não deve nada para ninguém, mas Deus permite que você passe pelo deserto para moldar você, para trabalhar em você, para que a promessa dele se cumpra sobre a sua vida. Você precisa acreditar mais no Deus que você serve. Não é só bater palma, pular, cantar que Deus é bom. Ah, se Deus fizer, é bom. Se não fizer, Ele é bom. Não é, pastor, só da boca para fora, não. Porque confiar em Deus é independente das circunstâncias. Se Deus falou que vai fazer, confia, porque Ele vai fazer. Sabe o que é o nível de confiança a Deus? É você receber uma notícia ruim, mas o seu coração não entristecer. Você quer ver só uma coisa? Estava falando isso com o pastor Wagner hoje. O salmista estava se entregando para Deus quando ele cita o versículo 4. O versículo 1, versículo 2, versículo 3 do Salmo 23, ele fala para Deus, ele mostra para Deus assim, o Senhor é tudo isso para mim. Mas pastor Rafael, no versículo 4, ele se joga para Deus. Ainda que falte algo, ainda que eu esteja no vale, ainda que tudo esteja ao contrário, eu sei que você está comigo. Isso é o quê? O que é isso? Confiança. Sabe o que é confiar em Deus? É você não se preocupar como, mas você saber que vai dar resultado. Quer que eu te explique isso? Quem conhece a história de Noé? A arca de Noé. Qual era a profissão de Noé? Qual era a profissão de Noé? Noé era agricultor.
Quem mexe com madeira é o quê? Carpinteiro. E agricultor mexe com o quê? Com terra. Tem alguma coisa a ver? Hã? Um mexe com terra e outro mexe com madeira. Dá certo? Não. Deus pega um agricultor e manda ele construir uma arca. Pegou um cara que não sabia do assunto e mandou resolver o problema. Deus fala para Noé: eu quero nessa largura, nesse comprimento, eu quero tudo bonitinho. Eu quero 3 compartimentos, eu quero nessa altura, eu quero que você faça assim, assim. Pronto, Deus deu tudo na mão dele. Não é diferente de nós. Deus deu a nós toda a direção da nossa vida. Quer vencer? Confie em mim. Vai vir dilúvio, vai vir problema, vai vir enfermidade, porque a Bíblia nunca mostrou que nós não vamos ter problema. O crente que fica reclamando, ele é bobo. Você vai desculpar, mas o crente que reclama, ele está perdendo tempo dele, porque a Bíblia nunca falou que ia ser 100%. Mas Deus nunca nos prometeu que não teríamos problema, mas Ele sempre nos prometeu que teríamos vitória. Então só não confia quem não quer. Quem reclama está perdendo tempo. Aí o que Noé fez? Ele construiu toda a arca bonitinha. Construiu do jeito que Deus mandou. Primeira coisa, quem confia não muda o curso. Quem confia não muda o destino. Sabe qual que é o problema de muitos? Deus manda confiar, mas a gente quer distorcer a palavra. Deus manda fazer de uma forma e nós queremos fazer de outra. Quem confia não muda, continua. Noé fez do jeito que Deus mandou. Um agricultor construiu uma arca. A arca afundou? A arca bateu em algum lugar? A arca teve problema? Por quê? Porque não era profissional? Não, ele confiou em Deus. Quer parar de afundar? Quer parar de bater a cabeça? Comece a confiar no Deus que você serve. Agora você quer outra? Quem confia não decide o caminho. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Prova para mim na Bíblia que a arca tinha volante para conduzir ela. Hã? Prova para mim na Bíblia que a arca tinha algum material lá dentro. Como é que chama aquela paradinha que comanda o barco? É leme que fala? Hã? O leme? Tinha leme na arca? Tinha um guidãozinho de moto na arca? Tinha um volante? Quem conduziu a arca? Quem confia não quer tomar direção, ele é guiado pelo Espírito Santo. Quem confia não fica reclamando. Quem confia entra para dentro da presença de Deus e ainda que está apanhando, ele glorifica. Ainda que está doendo, ele glorifica. Ainda que vem notícia ruim, ele glorifica. Ainda que o chicote está estralando, ele glorifica. Sabe por quê? Porque ele acredita em Deus. O médico falou que está doente, você acredita que Deus vai trazer cura. O patrão falou que vai mandar embora, mas você já sai de lá rindo, sabendo que Deus está abrindo outra porta. Isso é confiar. Quem confia não muda o percurso, ele continua. Porque ele sabe que quem está guiando, quem confia em Deus, ele não acredita na coincidência, ele sabe que tudo é propósito. E ele vai seguindo o que Deus está mandando. Eu não sei porque eu estou pregando isso aqui. Mas Deus está falando para algumas pessoas aqui: para de questionar tudo o que está acontecendo, porque é nesse momento que eu estou preparando você. Ah, mas olha, pastor, há uma promessa sobre a minha vida que Deus ia fazer. Tudo bem, mas eu preciso entender que quando há uma promessa, há também um processo. Olha o que a Bíblia diz. Se estiver acabando o tempo, você fala, velho, porque eu não enxergo não, viu? Cadê o relógio? Ah, então, meu filho, me chama aí, porque eu falo pra caramba. Um dia José chega para os irmãos e fala o seguinte: eu tive um sonho. 7 feixes, né? 6 se prostraram diante de mim. O meu feixe estava de pé e os outros se prostraram. O que Deus estava dizendo?
Os irmãos olham e falam assim, então quer dizer que vai colocar você para mandar em nós. Aí os irmãos se reuniram, vão pegar o cara, vão quebrar ele, porque ele está querendo mandar em nós. Primeira coisa que eles fazem com José. Joga ele Joga ele aonde? Não estou ouvindo, não limpei o ouvido hoje. Joga ele aonde? Vamos lá, aqui veio A, aqui veio B, ele veio C. Agora acabou com tudo. Joga ele eu não sei se aqui fala, é cisterna que fala aqui? Alguém sabe o que é cisterna? Poço. Poço? É porque lá em Minas a gente é meio estranho, né, velho? Tem algum mineiro aqui? Da onde? Brasília de Minas. Aí, agora não sei para cá tá não. Aí, joga ele na cisterna. José tranquilo, porque ele confiava. Tira ele, vende como escravo. José tranquilo, porque ele confiava. Está preso. José tranquilo, porque ele confiava. No final da confiança houve o quê? O cumprimento da promessa. José foi o quê? Governador. Só que você precisa entender isso aqui. Primeiro, José precisava ser tratado para alcançar o milagre. Você está pronto para receber o que você precisa? Você está vendo como um amém não foi legal? Porque houve uma dúvida aí. Houve uma dúvida. Você está pronto para receber o que você precisa? Você tem certeza? Amém. Está igual aquele ditado. O cara fala o seguinte. A mãe vira para o filho e fala assim, me dá a paciência de Jó para aguentar esse menino. Aí o menino olha para ela e fala assim, mas aí a senhora tem que passar tudo que Jó passou. Alguém está preparado para isso? Eu quero não. Você está doido? Melhor deixar meu menino arrancando meu resto de cabelo que eu tenho do que passar o que já passou. Então presta atenção. Deus começa a trabalhar com José. Preparar José para receber. Até porque naquela época não havia cargo de governador no Egito. Então Deus tinha que preparar para ele. Então o tempo que Deus estava preparando o ambiente para José, Deus também estava preparando José. Então quando a promessa vem sobre a sua vida, Deus prepara o ambiente e ao mesmo tempo Ele prepara você. Um dia uma menina da minha igreja virou para mim e falou assim, pastor, eu queria ter muito dinheiro para poder ajudar todo mundo. Eu falei, glória a Deus, irmão, Deus abençoe. Mas pensa no que você está falando. Ela parou, passou, olhou e falou assim, pensando bem, pastor, será que se eu tivesse esse tanto de dinheiro eu estava na igreja hoje? Ela mostrou naquele momento que ela não estava preparada para ter. Por isso que eu te perguntei, você está pronto para receber o que você pede? Se aquilo que você pediu não aconteceu, é porque Deus ainda está preparando você. Deus ainda está moldando você para aquilo ali. Só que nesse tempo entre Deus, a promessa, existe o processo. E quando Davi fala do vale da sombra da morte, ele estava dizendo o quê? Do processo. Só que nesse momento do processo é onde nós começamos a desconfiar de Deus. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Mas está demorando. Não está acontecendo. Mas foi mentira. Mas isso aí não vai dar certo. Aí a gente começa a falar um monte. E começa a perder a linha da coisa. E vai perdendo. Por quê? Porque quem reclama não confia. Quem questiona não acredita. Ou eu estou mentindo? Então quando você começa a reclamar do que você está vivendo, é porque você não acredita no Deus que você serve. Você desculpa, talvez você estava esperando uma outra mensagem. Mas eu tenho que fazer o que Deus manda. Porque aí não adianta você estar aqui sentado e a turbulência chegar e você começar a questionar Deus. Você precisa acreditar no Deus que você serve, independente da situação.
Você precisa entender que há um processo, e nesse processo é onde Deus está trabalhando você para alcançar o milagre. Você quer ver só uma outra coisa? Daniel, a Bíblia fala lá no capítulo 6, que ele tinha costume de orar 3 vezes ao dia. Aí ele ouve uma notícia, que o rei Dário assinou um documento, um decreto, que se pegasse alguém orando, seria jogado aonde? Na cova. Ele ouve a notícia. Mas por que fizeram isso? Porque ele sabia que ele estava orando e eles queriam destruir Daniel. O que Daniel fez? Quando houve a notícia ruim, ele foi lá para cá, para o quarto dele, onde as janelas voltaram para Jerusalém, dobrou o joelho dele e foi orar. Isso é o quê? Confiança. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Eles estão querendo me matar, mas eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu não vou deixar de orar. Daniel poderia ter reclamado, Daniel poderia ter questionado, mas ele fez o quê? Ele foi orar. Por quê? Porque ele acreditava, pastor Rafael, no Deus que ele servia. E quem acredita, ao invés de questionar, põe o joelho no chão e ora, fala: Senhor, está na tua mão. Senhor, está contigo. Aí o que acontece? Eles pegam Daniel, orando, vai lá em Dário, chama Dário, pega Daniel, joga na cova. Deus livrou Daniel da cova? Sim ou não? Não. Deus não livrou ele. Ele foi jogado lá dentro. Deus não livrou Daniel da cova. Mas a confiança que Daniel tinha nele fez com que ele não permitisse que Daniel morresse na cova. Tem coisa que Deus não vai livrar você, mas Ele não vai deixar você ser derrotado naquele problema. Tem coisa que Deus não vai tirar, mas Deus não vai deixar você perder. Porque quando eu confio, eu faço igual o irmão Lázaro. Eu vou passando pela prova, mas eu vou dando glória a Deus. Porque eu sei que na prova, Deus está me tratando. Deus está me preparando. Deus está trabalhando na minha vida. Daniel confiava tanto em Deus, que ele provou a confiança, até o ponto de Dário virar para ele e falar assim: eu como rei não posso fazer nada por você, mas o Deus que você serve te livra dessa cova. Será que eu estou transmitindo confiança para as pessoas? Será que o meu nível, pastor, de confiança em Deus reflete no olhar das pessoas? Mesmo eu diante da luta, eu estou adorando. O que eu quero fechar aqui para você é dizendo que qual é o momento que você está passando hoje? Qual é a luta que você está enfrentando hoje? Isso está impedindo você de adorar a Deus? As suas dificuldades estão impedindo você de buscar a Deus? De repente hoje na sua vida tudo está legal, mas e se amanhã chegar para você uma notícia ruim, você continua adorando a Deus? Se amanhã o patrão mandar você embora, você continua adorando a Deus? Se amanhã você sentir uma dor e o médico falar que você está doente, você continua adorando a Deus? Quantos já desistiram de Deus porque tem problema? Nada pode separar você do amor de Deus. Nada pode tirar você da presença de Deus. Não é momentos que definem. Não são momentos que vai definir o seu amanhã, mas o que vai definir o seu amanhã é a confiança que você tem em Deus. O que vai definir o meu sucesso não é o profissionalismo, não é o costume de estar na igreja, não é a forma de manusear a palavra, mas o que vai garantir o meu sucesso em Cristo é a confiança que eu sinto nele. Quando ele chama Noé, ele pega um agricultor para construir uma arca. Noé não era profissional da área, mas ele confiava em Deus. Deixe um pouco de lado o profissionalismo, o costume, e viva mais na dependência do Senhor. É isso que o salmista estava nos apresentando. O que diz no final do versículo? Vou pular no versículo 6, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nem o vale da sombra da morte era capaz de tirar da vida a presença de Deus. Nem o problema era capaz de tirar da vida a presença de Deus. Quem confia não desanima. Já chegou um diácono na minha igreja: pastor, eu estou tão desanimado. E por quê, velho? É muito problema. E aí? Ah, pastor, acho que eu vou tirar um tempo, vou sentar. Problema demais. Eu falei assim: realmente concordo com você, senta. Senta mesmo.
Senta e fica por muito tempo. Não preocupa não, tranquilo, está na bênção. Porque você está na igreja a vida inteira. E você ainda não confia no Deus que você serve, então você não precisa trabalhar para ele não. Senta e aprende. Senta e aprende. Para de reclamar, eu não sei por que eu estou pregando isso aqui. Eu falei para o pastor, eu vim para cá com 4 mensagens na cabeça. Falei assim, não sei nem o que eu prego. O pastor falou assim, manda tema. Eu falei, não sei, eu não sei o que eu vou pregar. Eu não sei, eu nunca subo no altar na experiência, eu nunca subo no altar com tudo pronto. Eu oro, peço ao Espírito Santo, Senhor, fala conforme tem que falar. Eu não é obrigação minha, a minha obrigação é chegar até aqui, mas conduzir a palavra é obrigação sua, não é minha, porque quem fala é o Espírito Santo, não é o homem. Então às vezes você estava esperando algo extraordinário, Deus está falando para você só uma coisa, confia mais nele, para de reclamar, levanta a tua cabeça. Você está desanimado por quê? Você está querendo desistir por quê? Você está querendo sair da igreja por quê? Pastor, está difícil, eu estou passando na prova, estou sofrendo, está doendo, eu estou apanhando, eu estou chorando, pastor, eu não aguento, mas continua acreditando, porque é nesse momento que Deus vai te honrar. É nesse momento que Deus vai te honrar. Eu contei para você o testemunho do meu filho. Eu não deixei de ir para o altar porque meu filho estava doente. Falei, não, Senhor, eu vou e vou pregar com a certeza que o Senhor está trabalhando. Para finalizar, um dia um cara chega de uma viagem, um pastor chega no aeroporto, o celular dele tocou. Ele atende o irmão da igreja chorando. Pastor, meu filho e minha esposa morreu. Ela não suportou o parto. E eles morreram. Pastor, que Deus é esse? Que permitiu minha esposa carregar o filho 9 meses na barriga. E agora os dois morrer. Que Deus é esse? Aí você me fala, como é que o pastor ia fazer o ofício fúnebre dessas duas pessoas? O cara estava totalmente desacreditado de Deus. Ele chama o Uber para ir para o velório. No meio do caminho o celular dele toca de novo. Um outro pai liga para ele rindo, dando gargalhada. Pastor, glória a Deus, pastor, Deus é bom, meu filho nasceu. O médico disse que eles corriam risco de morrer no parto, mas nasceu perfeito. Ele está gordinho, bonitinho, cheinho, minha esposa está tranquila, já está no quarto. Pastor, Deus é bom demais. E aí? Sabe qual que é a moral disso? Como é que nós medimos Deus? Deus é bom quando a notícia é boa? E quando a notícia é ruim, o que Deus é para a gente? E quando a mesa está farta, Deus é bom, mas e no vale da sombra da morte, quem é Deus para você? Quem é Deus para você no vale da sombra da morte? Que a gente tem um costume, parece que nós nos preparamos, pastores, só para passar pelas águas tranquilas, em pastos verdejantes. Quando tudo está legal, ô, bênção. Mas e aí? E o dia mau? Lá em 1 ou 2 Timóteo, não sei, não lembro. Fala o seguinte, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis. E os tempos difíceis? Quem é Deus?